Tudo bem, pessoal da turma 2001 do Colégio 7? Aqui quem fala é o Lene, professor de artes. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me vendo? Durante alguns dias a gente vai ter encontros dessa forma, através de vídeos, conferências online, através da nossa plataforma de aprendizagem virtual, por conta da quarentena em combate ao coronavírus. A gente vai conseguir e vai dar tudo certo. E nessa quarentena eu perguntei, o que seria de mim nesse período se não fosse a arte, se não fossem os vídeos que eu assisti, os documentários, os livros que eu li, as coisas que eu pintei, as músicas que eu ouvi. A arte trouxe e traz muito entretenimento pra gente, e mais ainda, ela faz a gente aprender demais, olhando a nossa história, a história da humanidade, através das expressões artísticas. E é por isso ela é fundamental na nossa vida, que a gente não pode deixar de lado o conteúdo de artes nesse período de quarentena. Vocês lembram, por um acaso, o que a gente estava aprendendo? Vou refrescar a memória de vocês. A gente estava falando sobre realismo e fotografia, sobre o surgimento da câmera fotográfica, que veio a partir de um resultado aí da Revolução Industrial, no século XVIII. Tudo se tornava máquina, tudo se tornava uma engenhoca, o advento das tecnologias. Não é verdade? E a câmera fotográfica surge para captar um momento especial. E aí surgem várias questões que a gente discutiu em sala de aula. Quem é que faz a fotografia? É a câmera ou é o fotógrafo? Lá no início do século XIX, mais ou menos 1835, quando surgiu a primeira câmera fotográfica, eles chamavam a fotografia de técnica industrial. Mas a gente sabe muito bem, contemporaneamente, que a fotografia, para ser arte, ela precisa do olhar do fotógrafo. Ele que sabe manipular aquela câmera e ele consegue obter com ela um objetivo em uma imagem. Ele consegue sintetizar uma imagem fazendo essa imagem com essa câmera, com essa máquina. A gente vai entender um pouco mais isso com o texto que vai vir na próxima aula. Depois desse período, mais ou menos 1870, por aí, um pouquinho antes talvez, houve o surgimento do impressionismo. Alguns caras na França, como Claude Monet, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Alberto Morisot, eles começaram a pintar de uma outra maneira. Eles saíram primeiro dos ateliês de pintura, saíram dos seus quartos de pintura e foram pintar ao ar livre. Eles levavam seus cavaletes, as suas tintas agora em tubo, e conseguiam pintar ao ar livre, respeitando sempre a luz do sol. Eles não inventavam a luz, eles não idealizavam nada. Os impressionistas olhavam e pintavam. Eles faziam um tipo de pintura de observação, como vocês vão ver no nosso primeiro vídeo, que vai estar disponível na plataforma. E aí, algumas características da pintura até então surgiram de formas diferentes. A gente tem eles pintando ao ar livre, respeitando a luz do sol, as pinceladas fragmentadas, rápidas, a ausência de contorno nas pinturas, o advento das sombras coloridas, a pintura de paisagens. Tudo isso foi incorporado a uma nova maneira de pintar. As pessoas não entendiam o impressionismo como uma forma de pintura, como uma forma de arte. Eles só foram considerados artistas e tiveram, na verdade, o respeito do público com o reconhecimento de Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Só para vocês entenderem, todo ano em Paris há um salão de artes que começou com o Louvre, e esse salão de arte selecionava obras para a exposição. E recebeu milhares de obras, e esses pintores que eu falei começaram a enviar algumas pinturas com técnicas diferentes das que eram utilizadas até então. Aquelas técnicas que eu falei agora. E essas obras eram rejeitadas. A forma que os impressionistas pintavam não era considerada arte. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essas obras foram aumentando e foram sendo rejeitadas cada vez mais pela academia, pelas regras acadêmicas de arte. Esse imperador Napoleão III, ele observou isso e abriu novos salões do governo, chamando eles salões dos
recusados, salões dos renegados, onde esses pintores impressionistas que aplicavam essa nova técnica puderam expor, e aí sim eles começaram a ter um certo respeito do público. Acontece também que as pessoas tinham a ideia de olhar as obras de arte muito de perto, e os pintores impressionistas eles utilizavam a ilusão de ótica como característica da sua pintura. Como as pinceladas eram fragmentadas e eles também utilizavam a decomposição cromática, ou seja, eles não misturavam as tintas na tela, por exemplo, não misturavam amarelo com vermelho para ter o laranja e assim pintar na tela, eles faziam manchas de amarelo do lado de manchas de vermelho, do lado de manchas de amarelo, que de perto só eram manchas, mas distanciando em perspectiva, o meu olho, o nosso olho, o olho humano, via o laranja. Então as pessoas chegavam muito de perto e não percebiam que aquilo era uma pintura, não entendiam aquela pintura. Enfim, esses caras fizeram um nome na arte a partir de então. Acontece que as técnicas impressionistas elas não foram utilizadas à risca por todos esses artistas. Porém, muitos deles utilizaram essas técnicas até o fim da vida deles. Eu deixei vou deixar, na verdade, um link na plataforma. O primeiro link é de um vídeo que mostra exatamente como o pintor impressionista pinta, ou pintava. É um vídeo de 7 minutos, mais ou menos, e a gente vai ver como esse pintor, lá do século XIX, pintaria se fosse hoje. Muito interessante. E também vou deixar para vocês alguns links. Primeiro, do Claude Monet, muito interessante, talvez um dos mais famosos. Depois, um link para vocês olharem umas obras de Edouard Manet. Depois a gente tem um link para vocês observarem talvez o que vocês mais gostem, o Vincent van Gogh, e um outro link para vocês observarem as obras de Edgar Degas. Como vai ser o nosso combinado? Todo mundo vai ter que assistir ao primeiro vídeo que fala das técnicas impressionistas. Depois de vocês assistirem, vocês vão escolher um desses outros links que fala cada um de um artista para vocês assistirem, se aprofundarem um pouco e responderem o que eu pedi lá na plataforma. Eu preciso das impressões, já que a gente está falando de impressionismo, das impressões de vocês sobre o assunto, que vocês saibam lidar com as características do impressionismo. Vamos lembrar agora, pintar ao ar livre, luz do sol, decomposição cromática, o que mais? Ausência de contorno, pinceladas fragmentadas e por aí vai. Preciso que vocês lembrem de tudo isso, porque na próxima aula a gente vai juntar o assunto da fotografia com o assunto do impressionismo, para a gente fazer eles se chocarem e a gente ter questões muito interessantes e que podem, inclusive, cair nas avaliações futuras de vocês. Ok? Aguardo vocês lá na plataforma. Ó, um beijão, espero vê-los em breve.